Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Queria que você pudesse se sentar, ficar à vontade. Aleluia. Aleluia. Maravilha, maravilha poder estar na presença do nosso Pai. Amém, irmãos? Viemos aqui para justamente adorá-lo, para servi-lo com todo o nosso amor, com todo o nosso coração. E sabe, às vezes as pessoas acham que precisa de muito tempo, né? Quando Jesus disse para os seus discípulos, nem ficasse uma hora sequer vigiando comigo, né? Às vezes as pessoas já acham que é um tempo literal, mas querido, quando nós, mesmo num tempo menor, reduzido, nos rendemos, nos derramamos diante do Senhor, amado, aquilo, como o próprio salmista disse, vale mais, né? Um dia na presença do Senhor do que 1000 dias longe dela. Então, precisamos realmente nos derramar no tempo que nós temos, nesse tempo oportuno na presença de Deus. Amém? Reconhecendo o seu amor e seu cuidado. Veio-me uma palavra em Isaías capítulo 59, versículo 16, falando sobre esse desejo do coração de Deus, né? E no versículo 1, Isaías 59, versículo 1, vou ler esse versículo aqui, diz que eis a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Amém? Diga, o problema não está em Deus. Aqui diz que a mão dele não está encolhida, então nós podemos entender que ela está estendida. Amém? Para que não possa salvar, nem o seu ouvido está surdo, para que não possa ouvir. Mas às vezes somos nós que não buscamos, não clamamos, não estamos expressando em palavras. E amados, a expressão das palavras deve ser, amados, um testemunho daquilo que está dentro de você. Amém? Nós não podemos falar uma coisa e ter no coração outra. Isso é hipocrisia. E Jesus falou com algumas pessoas hipócritas, né, que queriam apenas honrar Ele com os seus lábios, mas o seu coração estava longe. Ele falou desse tipo de pessoas e elas existem ainda durante esse tempo. E é bom quando nós conectamos o nosso coração com a nossa boca. Aquilo que realmente desejamos em Deus, a vida que queremos para Ele, aquilo que está errado, que nós não temos força para mudar, é dizer, Senhor, nós precisamos da Tua ajuda, nós precisamos do Teu socorro, porque só eu não consigo. Eu não sei você, amados, mas há muitos anos atrás eu descobri que só eu não consigo. Sem Deus, eu não vou a canto nenhum. Por mais que eu tenha um entendimento natural e humano, por mais que eu sei, às vezes, quando as coisas são feitas, mas amados, eu tenho um Deus, eu tenho um Pai, eu tenho um Senhor, eu tenho um dono, e Ele é que sabe o que é melhor para mim. Aleluia! Ele sabe o que é melhor para você. Agora, se você acha que a mão dele está encolhida, e o ouvido dele está surdo, então você não toma nenhuma posição, não anda em direção a essa mão estendida, né? Nem sequer está se dirigindo a Ele em oração. Mas eu vejo a bondade de Deus, o caráter de Deus revelado, amados, em Cristo Jesus. Nesse mesmo capítulo, no versículo 16 agora, nós vamos lá, Isaías 59, versículo 16, que ele diz assim, viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Amém, irmãos? Ele olhou para a terra, não havia, amados, um justo sequer, não havia ninguém que se colocasse diante de Deus a favor do seu povo, da nação de Israel. E ele diz, olha, vai ser o meu próprio braço, vai ser a minha destra,
Vai ser o meu próprio filho que vai fazer essa conexão. Já que muitos não estão buscando, achando que Deus está distante, que o seu braço, né, está retraído, que os seus ouvidos não estão atentos, ele diz que pelo meu próprio braço, né, lhe trará salvação. E em Hebreus eu quero ir em um outro texto, Hebreus capítulo 7, versículo 25, aliás 24, a partir do versículo 24, Hebreus 7. Este, no entanto, falando a respeito de Jesus, continua para sempre o seu sacerdócio imutável. Diga comigo, sacerdócio imutável. Amados, então agora existe sim uma operação ministerial, né, que ainda está sobre essa incumbência, sobre a vida de Jesus, ele sendo nosso sacerdote eterno, perfeito, imutável, é esse seu trabalho, e diz na continuidade, por isso também pode salvar totalmente, aleluia, diga comigo, totalmente, os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aleluia, que coisa maravilhosa, amados. Isso é segurança para mim e para você. Primeiro, amados, que Deus não está distante. Primeiro, que a sua mão não está recolhida, ela está estendida. E os seus ouvidos estão atentos. Mas como, amados, nós mesmos não tínhamos essa iniciativa, ele enviou o seu filho. E aqui diz que para sempre ele está desenvolvendo agora um ministério ao lado de Deus, à sua direita. E ele diz que ele pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus. Eu sei que muitas pessoas querem se achegar a Deus por outros caminhos, como eu falei antes. Elas querem chegar pela sua própria idoneidade, pela sua integridade, por suas obras. Mas eu sou uma pessoa boa, Deus vai me aceitar. Ei, só existe um caminho para que você e eu nos acheguemos a Deus. Esse caminho é Jesus. Só por Ele, os que se achegam por Ele, buscando a Deus, é que eles podem ser salvos totalmente. E essa palavra, amados, totalmente, amados, não precisa de nenhuma tradução hebraica, grego, aramaica, não precisa, é totalmente. É em todos os aspectos da sua vida. Não sei qual é o aspecto da tua vida que precisa de salvação, de livramento. Situações que você já sabe, estou no meu limite, eu não tenho como passar daqui. Ei, ele pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus. Porque agora mesmo, ele está à direita de Deus, intercedendo por você. Aleluia! Já pensou, amados? Eu sei que é maravilhoso quando nós recebemos às vezes uma ligação, uma mensagem de uma pessoa, eu estava orando por você. Aí você, olha que coisa boa, alguém se lembrou de mim, estava intercedendo por mim. Mas que tal você se lembrar que existe um que está à direita de Deus, orando por você, continuamente. Não deixe nenhum engano chegar na tua mente e achar que ninguém se importa contigo. Jesus se importa. Ele não só entregou a sua própria vida, mas como depois de morrer e ressuscitar, está à direita de Deus, intercedendo por você. Ele está cumprindo aquilo pelo qual o Pai o designou. Ele é o perfeito sacerdote, apresentando diante de Deus. Sabe, amados,
quando nós nos apoiamos, né, nas nossas próprias estruturas que formamos nesse mundo e queremos apresentar a Deus e até falamos, Senhor, mas é injusto isso está acontecendo comigo, mas por que aquilo agora está acontecendo dessa forma? Por que essa situação ainda não mudou, né? Porque eu sou merecedor dessas coisas, é porque eu fiz tanto bem, eu só faço bem, parece que eu só recebo aquilo que me desagrada, e você começa a se fiar ou se apoiar nas tuas próprias obras. Então, essas coisas não prosperam diante de Deus. Mas quando você chega a Deus, através do perfeito que é Jesus, o próprio Jesus, que é o sumo sacerdote, vai apresentar diante de Deus, e vai dizer, Senhor, eu morri e me sacrifiquei, para que todas essas promessas, sejam sim e amém na vida do teu filho. A minha glória e o teu poder vai operar na vida dele, abrindo as portas, trazendo suprimento, quebrando esse jugo de tristeza que escraviza. Sim, amados, ele está à direita de Deus intercedendo por nós. Aleluia. Eu não vou acabar aqui, mas é bom quando nós olhamos nas Escrituras e vemos, amados, que o próprio Jesus já operava nisso enquanto ele estava aqui na terra. No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 31, capítulo 22, perdão, Lucas 22, aleluia, Lucas 22, quero ler a partir do 29, Lucas 22, perdão, que eu fiz confusão mesmo, a partir do 29 diz, assim como meu pai me confiou um reino, eu vos confio, para que comais e bebais à minha mesa no reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Versículo 31, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhes disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Amém? Você vê um homem que se apoiava nele mesmo. Pedro, nesse momento ele estava dessa forma. Ele disse, Senhor, eu estou pronto. Tem tanta gente, amados, é interessante nesse mundo, né? Que se acha pronto, que não precisa de nada, nem ninguém, nem sequer de Deus às vezes. E essas pessoas são as piores. Essas que estão bem longe do Senhor. Assim como Apocalipse fala sobre a igreja de Laodiceia, que ela mesma se dizia rica, abastada, não precisa de nada, mas no olhar do Senhor, ele disse que era pobre, cego e nu. Então existem situações assim, que às vezes as pessoas acham que ter posição, ter influência, ter dinheiro, ter likes, ter seguidores, parece que é tudo na vida delas. Mas o que vale é ter a vida de Deus, é ter paz com Deus, é saber que existe um que intercede, aleluia, constantemente por nossas vidas, saber que a nossa vida não é só esses 80, 90 anos que vivemos aqui nesse mundo, mas existe uma eternidade preparada pelo Senhor, para mim e para você. Porque é muito pouco, amados. Não sei você, mas eu acho. É muito pouco, 90, 100 anos. E Deus já tem preparado uma eternidade. Para mim e para você. Ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas.
Se assim não fosse, eu vos tinha dito. Eu vou preparar-vos lugar. Aleluia. Eu não estou dizendo, amados, que viver é uma desgraça, que é ruim. Não, é maravilhoso. Mas nada comparado com a eternidade, irmãos. Não se compara. Aqui é rápido. Nós temos, vamos dizer assim, a devidas medidas, é uma degustação aqui nesse mundo. Se vivemos com Deus, é uma degustação dos céus. Se vivemos sem Ele, é uma degustação do inferno. Aí a gente escolhe que degustação vamos acessar para as nossas vidas. Aleluia. E aqui, quando Jesus disse, olha, existe um que está querendo passar você numa seletiva, numa peneira, joeirá, tem uma outra tradução. Aqui diz peneirar, passar num crivo, alguém que vai querer lhe pressionar, alguém que vai querer realmente roubar, matar e destruir. Ei, ele está aí. Ele está aí e Paulo diz que não lhe ignorava os desígnios. Se Paulo, que é Paulo, sabia que existiam desígnios malignos e que não se deveria ignorar, eu e você também não devemos ignorá-los. Existem desígnios que o próprio diabo, ele quer roubar a nossa paz, roubar a nossa alegria, matar os nossos sonhos, destruir, amados, tudo aquilo que tem de Deus em nós, ele quer destruir. Mas quando nós deixamos que o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo de Nazaré, esteja sobre as nossas vidas, ele não tem acesso. Aleluia! E nós podemos dizer, o maior habita em mim. Aleluia! É ele que nos guarda, que nos protege. E Jesus, enquanto em carne aqui no mundo, ele disse, Simão, Simão, Pedro, Pedro, eis que Satanás vos reclamou. Quer dizer, ele tinha dado legalidade ao diabo. Mas Jesus disse, mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Aleluia. Diga, a minha fé não irá desfalecer. A sua fé precisa se fortalecer. E como é que eu fortaleço a minha fé? Primeiro, praticando aquilo que você já sabe. Não é uma imposição de mãos, não, pastor. Ora aqui por mim. Não é imposição de mãos que vai fortalecer a sua fé. Eu ia orar, ia ficar com calo de orar na sua cabeça, você ia ficar careca e nada aconteceria. Porque não é por oração que você é fortalecido na fé. O que é que você conhece de Deus, segundo a palavra? Comece a viver essa realidade. Comece a praticar nesse nível de conhecimento que você diz que tem. E a sua fé vai ser fortalecida. Eu posso dizer, amados, que existem simbolicamente músculos da fé. Se não for exercitado, vai murchar. Nenhuma analogia direta, né? Mas parece que naturalmente é uma realidade. Quanto mais idade você tem, mais músculos você vai perdendo, né? Depois de quantos anos? 50, dá uma aceleração. Tem um período aí, na idade que eu não sei exatamente. Já dos 40, já vai, né? Vixe, Jesus. Depois dos 40 acho que alguém precisa escutar isso, né? Começar a exercitar seus músculos. Por quê? Ele vai perdendo, né? Você vai perdendo massa magra, né? Se não exercitar. E se você não vive a fé que você diz ter, amados, ela vai se minguando também.
vai desfalecendo. E quando vier pesos que nesse mundo e que o diabo traz tentando lhe peneirar, você vai querer pegar no peso espiritual. Cadê seus músculos? Cadê sua fé? Cadê se você não está exercitando? Aí você não vai poder resistir, porque a pressão é maior do que a força espiritual que você desenvolveu. Mas aqui vemos, amados, que Jesus disse: eu orei por ti e pela tua fé. Aleluia. Para que a fé não desfalecesse. E Jesus disse: olha, essas pessoas que estão sem viver aquilo que creem, que estão desfalecendo na fé, elas precisam ou elas estão caminhando em direção a uma perdição. Como assim, pastor? Porque eles, olha, quando você se converter, quando te converteres, quer dizer, ele estava andando num caminho, e conversão, amados, é mudança de direção, 180 graus, você estava andando em uma direção, você se converte, vai em outra direção, oposta, amém? Então a direção que Pedro estava caminhando, ia ser, ou resultar em desastre na vida dele. Jesus disse: se converta. Aleluia. Ei, Jesus está falando com você, se converta. Porque tem algumas pessoas que acham, mas nessa de converter, né? Esse negócio de religião. Não, é mudança de direção. Amém, irmãos? Não fique preso a clichês, né? Mas mude de vida. Se renda ao Senhor. E aqui, amados, houve essa intercessão de Jesus. Mas Pedro se achava totalmente pronto. E Jesus, aquele que conhece o nosso amanhã, ele disse: Pedro, olha, eu vou te dizer uma novidade aí. Você ainda não estava sabendo, mas hoje mesmo você vai me negar. E não é uma vez, são 3. Antes que o galo cante, isso vai acontecer. Aleluia. Sabe por quê ele negou? Porque estava fraco na fé. Estava desfalecendo na sua fé. Romanos 10, 17. As escrituras dizem que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Aí tem a pregação, mas é a palavra de Deus. A fé vem pela pregação e pela pregação da palavra de Cristo. Então, à medida que nos expomos à verdade de Deus, à palavra de Deus, nós vamos sim receber fé. Ela está vindo continuamente por ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. À medida que eu ouço a palavra, fé é acrescentada na minha vida. Mas para que ela manifeste o poder de Deus, tem que ser praticada. Aí você vai para o exercício, porque, vamos assim dizer, é como se você tomasse, se vitaminasse, tomasse todos os suplementos necessários e fosse deitar na cama. Vai, cresce aí músculo, cresce. Não tem como, irmão. Eu vi na internet, né? Eu acho que aquilo era IA, só pode ter sido, né? Porque aí as pessoas iam para a academia, eu mostrei a Carmen também se deitava lá e a própria cama lá, a esteira, né, movimentava você, né? Seus braços, suas pernas. Eu disse: isso não vale nada não tem como, né? Você não está fazendo força para exercitar o músculo, está movimentando, né? Até, vamos dar uma dinâmica, mas músculo, mas nunca. Era academia de preguiçoso. Vai para a máquina, ela é automática, né? Vai abrir, fechar, vai levantar sua mão, baixar. Mas, e aí? Músculo não vai desenvolver, irmão. Então, não pense assim que é a fé, né? Você pega a palavra, recebe a palavra e depois faz nada. Não vive, não pratica, né? Seu músculo não vai ser desenvolvido. Ele negou a Jesus porque justamente a sua fé estava desfalecendo.
Agora é interessante, eu acredito que você já viu isso, pode ser que em algum momento na sua vida particular isso aconteceu, né? Que não é uma questão de você estar vivo hoje, né, espiritualmente falando, e amanhã você já está todo incrédulo. Não creio em Deus, não. Não creio mais. Não, não é assim. Você vai aos poucos se afastando do Senhor e da sua palavra. Então, aos poucos, você vai esfriando na fé e vai desfalecendo. E se você não ficar alerta, atento, sóbrio, aquilo se estabelece e você, quando se der conta, você já está frio, questionando tudo e arrodeado, né, de problemas, sem saber por onde começar a solucionar. Porque pouco a pouco a sua fé foi desfalecendo e você sem dar a devida atenção. Daqui a pouco você está enlaçado, preso. Mas para a liberdade foi que Cristo te conquistou. Aleluia. E aqui a bondade e a misericórdia de Deus, amados, intercedendo por Pedro, né? Estava mostrando a ele. É uma das passagens mais lindas que existe, porque ele negou a Jesus, saiu amargurado. Jesus olhou nos olhos dele e ele saiu para chorar amargurado. E depois disso, amados, Jesus foi crucificado, ressuscitou, e quando encontrou aos discípulos, ele diz: manda chamar os meus discípulos e a Pedro. Ele mandou: chama Pedro, aquele que estava com a fé desfalecendo, que eu intercedi por ele, que ele saiu chorando amargamente, depois que olhou nos meus olhos, manda chamar Pedro. Ele não desprezou, ele não despreza, amados. Quando há um arrependimento sincero no coração, Deus não despreza. Ele quer restaurar, renovar. Eu imagino, né? Só realmente a imaginação, quando alguns dos discípulos chegaram então a Pedro e disseram: Pedro, o mestre te chama. Eu acho que ele só faltou subir nas paredes de alegria, dizer: ele me chama, ele não se esqueceu de mim. Ele ainda se importa comigo. Quando ele perguntou: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes todas as coisas. Pedro, tu me amas? E aí ele já começou a ficar chateado, porque perguntou a terceira vez. Não estou dizendo que é literalmente, mas parece, né? Que Jesus fez questão que ele afirmasse 3 vezes que o amava, porque tinha negado antes 3 vezes. Mas ele foi e perguntou: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Ele foi alcançado pelo amor de Deus. Aleluia. Quantos mais aqui foram alcançados pelo amor de Deus? Aleluia. Ele ainda nos ama. Aleluia. Aleluia. Voltando em Hebreus capítulo 7. Aleluia. Versículo 25 diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, não tendo necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas. Diga: Jesus fez isto uma vez por todas. Então o problema do homem não é mais o pecado. Como assim? Não, o problema do homem não é mais o pecado. Porque, amados, por uma vez por todas, pelo sacrifício de si mesmo, amados, ele resolveu.
Agora, o problema é as pessoas rejeitarem aquele que resolveu o problema, que é Jesus. Quando você rejeita, resiste a Jesus, a obra que ele realizou não te alcança. Então o problema em si não é o pecado, mas é a rejeição de Cristo. Aí você pode dizer, mas pastor, explique isso direito, porque agora eu posso pecar, né, e corro para Jesus. Não, irmão, não estou dizendo isso. Não estou dando liberdade para que o homem continue a pecar, a fazer aquilo que desagrada a Deus, de maneira alguma. Mas, às vezes as pessoas acham, eu bebia e não bebo mais. Eu fumava, não fumo mais. Eu até gostava de mentir, mas não minto mais. Agora pronto, Deus vai me aceitar, porque eu sou bonzinho. Mas o problema não é apenas o você deixar algo, é você não ter alguém. E esse alguém é Jesus. Porque por força própria, algumas pessoas podem deixar vícios, mas elas não vão obter a salvação pelas suas próprias obras. Oi? Simples assim. Teologia simples. E aí diz que Jesus resolveu de uma vez por todas a questão dos pecados. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes, versículo 28. A homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Aleluia, você pode dizer um glória a Deus? Jesus perfeito para sempre. Aleluia. Ele está, amados, intercedendo por minha vida e para a sua vida, para que nós sejamos fortalecidos na nossa fé, a cada dia. As Escrituras falam de Abraão, amados, que ele se fortaleceu em Deus, dando glória. Então, ele viveu uma vida, amados, que as pessoas olhavam e diziam, é um homem de Deus. Sabe, é desse modo que nós devemos viver nesse mundo. As pessoas olhem para nós e digam, é uma mulher de Deus, é um homem de Deus. Pela integridade que vivemos segundo a palavra e a capacidade que Deus mesmo nos dá. Amém? Você pode ficar de pé? Aleluia. As Escrituras dizem, quando Paulo escreveu a Timóteo, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então existe sim um mediador, mas o único que pode ocupar essa posição e que está ocupando essa posição é o próprio Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aleluia. E Ele está intercedendo por pessoas nesse lugar essa noite, está trazendo a verdade da sua bondade, do seu amor que não desiste. Porque não há Deus como esse Deus. Não há amor como esse amor. Ele não quer que nada te separe desse amor. Não deixe a sua fé se enfraquecer, mas seja fortalecido. Existem práticas espirituais, não semanais, mas diárias, que vai fazer toda a diferença. Práticas espirituais diárias vai fazer toda a diferença. Porque nós não somos crentes domingueiros, que só buscam a Deus no domingo. Nós somos filhos.
Não nos tornamos filhos apenas quando estamos na igreja. Somos filhos em qualquer lugar. Por isso devemos desenvolver uma comunhão. Por isso devemos sempre estar rasgando os nossos corações. Aleluia, Pai, muito obrigado por essas verdades que você tem trazido aos nossos corações. Obrigado pelo teu amor que não desiste de nós. Você não desistiu de Pedro. Você não desiste, Pai Santo, de nenhum de nós. Você tem nos alcançado com o seu amor, está intercedendo por nossas vidas, para que sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, Pai. Para que todos os pesos que esse mundo porventura possa trazer, nós possamos estar tão fortalecidos espiritualmente, que possamos retirá-los dos nossos caminhos. E também, Pai amado, prontos, em prontidão, para ajudar a outros. Assim como Jesus orou para que a fé de Pedro não desfalecesse, nós podemos orar também por pessoas, Pai, para que a fé delas não desfaleça, para que elas não saiam da tua presença, para que elas não desviem os seus caminhos, mas que elas se encontrem com o seu amor, Pai. Que elas reconheçam quem você é. Um Deus perfeito, um Deus de amor, um Deus misericordioso, um Deus que espera por nós. Obrigado, Senhor, porque podemos combater o bom combate da fé e sair vencedores, porque não é as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura que poderá nos separar do teu amor que está em Cristo Jesus. Nada poderá nos separar do teu amor. Teu amor nos completa, nos preenche. Não, Pai, não será tribulação, não será nenhuma angústia, nenhuma perseguição. Nada poderá nos separar do teu amor. Você mesmo não intenta acusação contra as nossas vidas. Você é aquele que nos justifica e nos chama a desfrutar desse teu amor. Aleluia, aleluia. Eu quero poder fazer esse convite a você. Acenda as luzes. Se você escutou essa verdade e guardou no seu coração, e Deus está falando contigo a respeito desse novo tempo, Ele está te chamando. Talvez você tenha dito: mas eu já neguei a Jesus, eu me afastei dos seus caminhos. Mas Ele está chamando a você essa noite. Assim como Ele manda chamar Pedro, Ele está chamando você. Não sei se seu nome é Josué, não sei se seu nome é Davi, mas Deus te chama. Deus te chama para que você se reconcilie com Ele e comece um novo tempo de vida, de comunhão, de amor, de intimidade com Deus, com o seu Espírito. Ou mesmo você que está aqui nunca fez aliança com o Senhor, nunca recebeu Jesus como seu Senhor, seu Salvador, nunca confessou Ele publicamente. Talvez algumas pessoas elas achem constrangedor, né? Às vezes vir na frente aqui, receber a oração. Mas todas as coisas já estão patentes diante dos olhos do Senhor. Ele conhece a nossa vida. Ele conhece o nosso pecado. Ele apenas quer nos alcançar com a sua bondade, com o seu perdão e com a sua misericórdia.
Não seja uma pessoa envergonhada diante das pessoas e sem vergonha para com Deus. Peguei pesado, mas é uma verdade. Às vezes vivemos uma vida de pecado e distância de Deus e não nos envergonhamos dele. Mas quando é para dar testemunho do amor dele e vir aqui na frente, nós nos envergonhamos por causa dos homens. Temos vergonha dos homens e não temos vergonha de Deus. Está invertido. Se você está aqui e você quer se reconciliar com o Senhor, ou mesmo você quer fazer essa aliança com Ele, você não fez, só levanta uma das tuas mãos para que a gente possa orar por você, orar por sua vida. Deus falou contigo essa noite? Só levanta uma das tuas mãos. Amém. Glória a Deus. Tem mais alguém? Aleluia. Aleluia. Graças. Aleluia. Vira para mim. Isso. Tem mais alguém que quer se juntar com Roberto e Diana essa noite? Eu creio no meu coração que tem mais. Eu creio que tem outras pessoas aqui dentro que Deus está chamando pelo seu nome. E você sabe dentro de você. Apenas se rende. Não se ache suficiente como Pedro estava se achando. Se renda diante dele. Volte para o Senhor. Volte para o amor dele. Aleluia. Enquanto nós oramos por eles aqui, você pode vir, sair do seu lugar. Olha para os seus pés. Tem alguma corrente aí te prendendo? Não tem, você é livre. Você é livre. Aleluia. Livre para se render ao amor de Deus. Aleluia, Pai, nós colocamos diante de Ti a vida dos Teus filhos que aqui derramam o seu coração em Tua presença. E da sinceridade do coração você se agrada, Pai. Eu creio, Pai Santo, que o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz agora mesmo lava a vida dos Teus filhos, Pai. Eles não são aquilo que o pecado estão dizendo que eles são. Eles são filhos, eles são herdeiros, eles são amados, eles são valorosos, são preciosos aos Teus olhos, Pai. Obrigado por esse sangue da aliança, lavando, renovando, restaurando a vida deles para um novo tempo em Tua presença, Pai. Porque nosso coração está aberto diante do Senhor. Faz a Tua vontade ser estabelecida em nós, assim como tão perfeitamente a Tua vontade é estabelecida nos céus, seja estabelecida em nossas vidas. Aleluia. Ainda dá tempo de você vir. Ainda dá tempo de você se render. Onde você está? Aonde você está? Meu Deus. Se renda ao Senhor. Se renda ao seu amor. Você não está se rendendo nessa igreja não, irmão. Não despreza aquele que por ti morreu, mas se rende. Aleluia.
Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para eles? Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Queria que você sentasse. Aleluia. Tem alguém aqui que quer receber oração com alguma enfermidade, alguma necessidade que você tenha e você quer receber oração? Você pode ficar em pé onde você está. Não vou nem pedir para você vir aqui. Vou pedir para você ficar em pé onde você está, se você quer receber oração por alguma enfermidade, alguma dor. Tem algum crente aqui que nasceu de novo, mas ainda não foi revestido com o poder de Deus, com a evidência visível de falar em outras línguas? Sabe o que é isso? Batismo com o Espírito Santo. Está escrito na palavra que os que creem falarão em novas línguas. Isso não é para algumas pessoas especiais. Isso não é apenas para os dons ministeriais, apenas para os pastores, evangelistas. Não, isso é para todo aquele que crê. Os que creem falarão em novas línguas. Tem alguém aqui que não é batizado com o Espírito Santo e deseja ser batizado com o Espírito Santo? Aleluia. Jesus falou em Atos 1:8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Aleluia. Tem alguém que deseja? Nós podemos nos unir em oração e em fé para que você receba da parte dele o batismo, que é uma imersão poderosa no Espírito. Aleluia. Graças a Deus. Você tem sempre a liberdade de escolha. Graças a Deus. Aleluia. Nós temos algo bem importante para nós fazermos agora. Vamos fazer uma consagração ministerial. Talvez você pergunte: o que vem a ser isso, né? Pessoas, amados, quando o Senhor falou a Jeremias no capítulo 1, e o Senhor falando a Jeremias, ele disse no versículo 4: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Amém? Está falando, amados, sobre um chamado ministerial. E mesmo antes, amados, né, de nascermos, o Senhor já tem, na sua soberania, designado dons ministeriais. Tem chamado pessoas ao ministério. Que ministério? O ministério, amados, do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor e do mestre. São 5 dons ministeriais. Aqui ele falou a Jeremias a respeito de um chamado profético, mas ele ainda continua levantando, amados, apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres. Ele ainda continua levantando essas pessoas ministerialmente. E nós hoje, amados, vamos estar orando pela vida do Lucas e da Sara. Vocês viram a foto aqui? Já colocaram a foto, né? E apenas para que as pessoas possam compreender um pouco como se forma, né? Como é a formação ministerial no Ministério Verbo da Vida. Primeiro, amados, as pessoas, elas se tornam membros de uma igreja local, e para isso elas precisam fazer o discipulado, né? Por isso que todo domingo nós temos 1 hora antes do culto discipulado, para que as pessoas oficialmente se tornem membros locais, para que a gente possa realmente conhecer de mais perto, e você conhecer a visão na qual você está sendo inserido. Porque então, como caminharão 2 juntos se não houver então acordo, né? E
Depois, amados, existem pessoas que elas desejam crescer espiritualmente, e no Ministério Verbo da Vida nós temos um caminho para que elas possam serem consagradas ministerialmente. Elas precisam ser graduadas no Centro de Treinamento Bíblico Rema, e aí elas fazem 2 anos do Centro de Treinamento Bíblico Rema, né? Quando a escola de ministros ela é trazida para aquela igreja local, as pessoas devem sim fazer a escola de ministros, que é mais 1 ano de treinamento ministerial. Aí completa já 3 anos, né, de estudo da palavra. E depois, amados, elas são licenciadas ao ministério. O que é isso? É um período de no mínimo 2 anos que aquele pastor levanta aquela pessoa ministerialmente, ou reconhece que ela tem um chamado, né? Porque ela está atuando no meio do corpo de Cristo. Então ela passa por mais 2 anos de licenciamento, onde ela vai ser treinada, observada, né? E capacitada também, para depois desses 2 anos, aí sim ela vai ser ordenada ao ministério. Então, no mínimo 5 anos, amém, irmãos? No Ministério Verbo da Vida funciona desse jeito. Ah, mas eu já era pastor no outro ministério. Graças a Deus por sua experiência, mas você precisa ter experiência com a nossa visão. Aí você vai ter que passar esses 5 anos. É assim que funciona, irmão. Não deslegitimamos isso, né? Falei certo, né? Não tiramos a legitimidade, né, daquilo que você realizou, mas se estamos andando juntos, temos uma visão, precisamos conhecer, e você precisa se aprofundar nessa visão. Amém, irmãos? Por isso que são necessários esses 5 anos de mergulhar na palavra, ser treinados, né? E nosso irmão Lucas e a sua esposa Sara, né? Todos eles já passaram por esses processos, né? De discipulado, de centro de treinamento, de escola de ministros, né? De licenciamento e agora de ordenação diante da igreja. Vocês estão alegres com isso? Aleluia! Glória a Deus! Eu quero ler 1 Timóteo capítulo 3, apenas para nós embasarmos isso. Aí tem a versão, a mensagem não, né? Tem? A partir do versículo 1. Quero ler nessa versão para ficar mais fácil de você entender. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 diz assim: se alguém deseja ser líder na igreja, ele fala, ótimo, mas há algumas condições. Deve ser alguém de boa reputação. Amém? Quem pode dizer glória a Deus? Fiel à esposa. Amém? De fácil relacionamento. Hospitaleiro. Deve entender do que fala. Não ser muito chegado ao vinho e não ser controlador, mas gentil. Não deve ser sensível demais às críticas, nem movido pela ganância. Deve administrar bem seus negócios, ser atencioso para com seus filhos, respeitado por eles, pois se alguém não é capaz de lidar com seus próprios negócios, como cuidará da igreja de Deus? Não deve ser novato na fé, para que a posição não suba a cabeça e assim não caia na armadilha do diabo. Amém? Tem muito mais outras qualificações, amados, mas eu posso dizer que Lucas e Sara já têm passado nesse crivo, né? Temos caminhado junto, caminhamos um tempo lá em Curitiba com Sara e com Lucas, né? Já faz bastante tempo aqui também na cidade de Fortaleza, e ela deixou Curitiba e veio atrás do maridão dela aqui. Aleluia. Encontrou-o na escola de ministros. 2017 foi? Olha, 2017, né? Começaram a namorar, casaram, e agora já vem descendência, ela já está grávida. Coisa boa, né? Queria que eles viessem aqui. Nós vamos orar por eles, né? Vocês podem continuar tocando.
Quero chamar pastor João Vitor, a Mirelle, minha esposa, pastor Jabes, Felipe, também a Nicole, né? Que já são ministros ordenados aqui da igreja, né? Além desses ministros, também tem o Daniel de Jesus, mas ele não está aqui, está viajando, né? Mas nós somos as pessoas que Deus tem levantado por esse tempo nesse lugar, e vamos estar impondo as mãos sobre eles, reconhecendo esse chamado ministerial na vida do Lucas, na vida da Sara. Eles têm sido provados e aprovados diante do Senhor, amém? Enquanto isso, o Ministério de Louvor pode estar conduzindo. Aleluia, aleluia. Aleluia. Eu fui confirmar aqui com Mirna que quando chegamos em Curitiba, a Sara tinha 7 anos de idade. E é tão bom poder acompanhar uma trajetória, né? E ver os frutos. Sabe, isso é privilégio. Isso é maravilhoso. Aleluia. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse tempo novo, Pai Santo, que a Tua igreja vive. Obrigado pela vida do Lucas, da Sara, Pai Santo. Nós reconhecemos o chamado que você tem feito, Pai.
E eu sei que graça, unção, sabedoria fluirão da vida deles cada vez mais em evidência, para testemunhar, Pai Santo, dessa verdade eterna. Porque os dons e as vocações são sem arrependimento, estão estabelecidas, e nós nos alegramos em Tua presença, no nome de Jesus. Amém, amém. Pastor João Vitor.